Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Está começando mais um Se Liga na História. Vamos começar aqui com o seu Florencio. Boa noite, seu Florencio. Boa noite, Roseli. Mais um Se Liga na História. Vamos chamar Margarete. Boa noite, Margarete. Boa noite, Roseli. Boa noite, Florencio. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos assistindo aí. Boa noite. Vamos lá, então, a Elaine agora. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roseli, seu Florencio, Margarete. Boa noite aos jovens. Boa noite a todos os ouvintes. Vamos chamar, então, a Bruna, né? Oi, Bruna. Boa noite, Bruna. Boa noite, todo mundo. Tudo bem? Boa noite, Bruna. Boa noite. Bruninha, hoje tá longe, né, Bruna? Hoje eu tô longe. Inclusive, se eu cair é porque o sinal tá bem ruim aqui, viu, gente? Tudo bem, sem problemas. Vamos chamar, então, a Nath. Boa noite, Nath. Tudo bom com vocês? Tudo Boa noite, certo. Nath. Tudo bem, então, né? E o pessoal aqui já, né, chegando, deixando o seu boa noite aqui, começando aqui com a Edna, né? A Edna já aqui conosco. Olha aí o nosso amigo Cloder também aqui. Abraços, Cloder, muito bom, né? O pessoal já participando, deixando os seus recadinhos. Então, né, vamos falar um pouquinho do nosso trabalho das terças-feiras, que é o nosso Se Liga na História, um trabalho, né, um bate-papo muito gostoso, baseado no livro do Adeilson Sales. O senhor está com o livro aí, seu Florencio? Para mostrar? Olha lá, o livro do Adeilson Sales. Vossos jovens profetizarão. Esse livro conta várias histórias, né, de jovens que ou tentaram suicídio ou se suicidaram. Então, conta os bastidores espirituais desses jovens. Então, é um livro muito interessante e, como a gente diz, é para todos, né? Não tem idade para esse livro. E nós estamos aqui no programa 22 já, e vamos continuar as reflexões lá no mundo espiritual. Vamos lá. Fica evidente. Nós, na semana passada, né, só para a gente relembrar, nós falamos muito sobre a mediunidade nos jovens, né? Os vários tipos de mediunidade. Então, foi muito interessante que descobrimos vários tipos, não é, Nath? Tipos que a gente nem conhecia, né? Sem dúvida. A mediunidade é algo muito grande, né? Então, são vários tipos de mediunidade, e aí nós vimos, né? Se é tão, né, assim, muito, muito complicado, imagine para um adolescente, para uma criança, né? E a gente, pelo que a gente viu, a maioria dos problemas são causados pela mediunidade. Então, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Fica evidente que grande parte dos conflitos e dores experimentados por crianças e jovens vem de suas conquistas e dores elaboradas através dos séculos. As crianças trazem consigo a própria biografia reencarnatória, todo o seu histórico de vidas vividas anteriormente, laços de amor e de ódio, que se desenvolveram nas lutas incessantes e que fazem parte da vida de cada um de nós. Eu vou pedir para a Margarete comentar aqui com a gente este trechinho, Margarete, que nós lemos agora, né? Que as crianças, né, e os jovens trazem, né,
as suas conquistas, trazem as suas dores de muitas outras existências, né? A gente vê aquela criança linda, fofinha, né? Mas ela tem muita história, muita bagagem, né, Margarete? Oi, Roseli. É verdade, né? Cada criança que nasce, na realidade, a gente acha que é um ser indefeso, né? É frágil, mas na realidade é um espírito que volta ali, ocupando uma outra roupagem carnal, mas ele traz uma bagagem de experiências vividas de outras reencarnações, né? De outras personalidades que ele já viveu em outras épocas, em outros locais, com outras pessoas, e isso não apaga, porque as reencarnações, elas são ligadas umas às outras. Não é como você pensa assim, eu reencarnei agora, tudo que eu já fiz, o que eu já conquistei, apagou, começa tudo do ponto zero. Não, é um constante, né? A vida é uma só. E as experiências que a gente vai vivendo no palco das reencarnações é que vão mudando, né? Os papéis, os personagens, as histórias, né? Os aprendizados, aquilo que a gente não sabe, não faz direito, né? Ou, como diz, os laços de amor vão se ampliando, os laços de ódio, eles vão aparecendo também, mas para serem transformados em laços de amor. Então, no palco da vida, vai trocando, né, os papéis. Às vezes não quer dizer que aquele que você, cada reencarnação, você teve um pai diferente, não. Esses espíritos reencarnam também na mesma família, trocando de papéis. Às vezes quem é pai virou um filho, virou um genro, né? Virou um sobrinho, um tio. Então, isso no próprio, até no Livro dos Espíritos fala a respeito disso, né? Não é porque você tem 50 reencarnações que você vai ter 50 pais diferentes. Não. Você pode ter os mesmos em posições diferenciadas, né? Mas a gente vai trazer todo esse pacote aí e cada um conhece o seu, né? E é bom não olhar muito, não, porque tem algumas cenas que a gente faz assim, olha, eu acho que eu já vivenciei isso, né? Oi, Margarete, tá ouvindo? Margarete congelou aqui. Vamos chamar aqui o seu Florencio. Interessante, né, seu Florencio, porque nessa semana, na semana passada, melhor dizendo, no nosso encontro de sábado, nós estávamos falando sobre isso, né, com o Davidson, que a gente traz essas vivências, né, toda aquela nossa experiência, e isso, muitas vezes, acaba até dificultando um pouco. No caso, imagina, se para um adulto isso já é difícil, todas essas personalidades, né, como a Margarete falou, imagina para uma criança ou um jovem. Então, quando essas encarnações se dá muito próxima o espírito fica pouco tempo no plano espiritual, às vezes ele reencarna, mas o corpo de adulto fica do lado de fora, vai se ligando pouco a pouco ao corpo. É por isso que eles têm lembranças tão visíveis que uma psicóloga norte-americana, ela colocou até em livro, que ela teve contato com uma família cujo filho dizia que tinha sido bombeiro em Nova York. Então, o quarto dele tinha tudo de bombeiro, carro de bombeiro, capacete de bombeiro. E na escola, chegou mais porque ele começou a apresentar problema. Ficou sem comunicabilidade. Aí a professora chamou a mãe para dizer a ela que o filho estava com problema. Aí a mãe chamou o filho e falou: o que está acontecendo? É que eu estou com saudade da minha esposa. Conclusão, ele disse até o endereço da esposa e entrar em contato com ela, com a viúva. E a viúva entrou em contato com ele e, pelas histórias, os dois se conheciam. Conclusão, a mulher
procurou outros psicólogos, né, que já tiveram experiências dessa natureza, eles falam, quando chega a 7 anos, isso desaparece tudo. Desaparece o espírito e se integra ao corpo, aí ele esquece. Aí não lembra mais da esposa, não lembra mais que era bombeiro, não lembra mais de nada. Isso foi o que aconteceu. Então, o grande problema dos americanos é que eles só leem o que é deles. Eles não procuram nenhuma literatura estrangeira. Então, muitas vezes se limitam à experiência de outros que tiveram com relação a vidas passadas. Mas tem crianças que têm esse histórico aí bem profundo. Exatamente. E isso pode acontecer de maneira que pode saltar aos olhos a tratar-se de uma nova encarnação. É bem complicado, né? E todos nós trazemos no nosso perispírito esses registros vibratórios, né? Então, isso daí, né, Elaine, influencia muito nas nossas atitudes nessa atual encarnação, né? Influencia, sim. A história desse garoto é muito interessante, né? Porque ele fala, assim, dessa existência dele com essa esposa, com muito detalhes, né? Coisas assim que só de intimidade do casal, né? Até a história que eu li, que fala, são várias literaturas, né? Vários autores que comentam esse caso, e dizem que somente o ginecologista dela e o próprio marido sabia de detalhes, né? Então, assim, é muito interessante isso, esse reflexo que a gente traz, né? Que a criança traz de vidas passadas, né? Essa evidência. Então, precisa, assim, de muito estudo, né? De muito estudo no sentido, assim, de conhecimento mesmo da doutrina, para que a gente possa entender, compreender, né? E ver com bons olhos, né? Porque muitos pais, quando acontece isso, não no grau desse garotinho, mas que depois ele acabou esquecendo, né? Depois que ele conheceu a família, né? Ele completou a idade e ele acabou esquecendo e continuou a vidinha dele. Mas muitos, eu até contei isso, né, Nath? Esse foi até um assunto da nossa aula, né? Mas muitas crianças se sentem perturbadas e pelos pais não terem conhecimento, acaba se agravando e dificultando. E aí, quando chega na fase de adolescência, que nós até comentamos na aula passada, que onde acontece aquelas transformações, aqueles conflitos, né? Quem sou eu? A preocupação com o corpo, com a sua identidade, e aí isso traz maus benefícios para o adolescente, né? E para a própria família. E muitas crianças, às vezes, ela reencarna numa família, e se você for observar, esse espírito, essa criança, ele já viveu muito mais que os próprios pais, né? Ele já tem uma experiência, um conhecimento, uma bagagem muito maior que os próprios pais. Então, muitas vezes, essas crianças vêm até para ensinar os seus pais, né? Vem, que nem a Margarete falou, vem num outro personagem. Então, quantas crianças já foram, na encarnação passada, foram pais dos seus pais, né? Então, aí vem com aquela personalidade forte, né? Aquele filho difícil, né? Mas só mesmo a gente tendo o conhecimento para entender e entender os nossos filhos e facilitar o convívio familiar, né? Porque, como todos nós sabemos, a família é a escola, né? É o palco que a gente veio contracenar. Cada encarnação é uma cena nova, né? Então, a família é uma escola. É ali que a gente vai aprender a amar, né? Aprender a perdoar, né? A conviver com as dificuldades.
E é interessante, né? É importante a gente saber disso, que nós tivemos várias existências, para a gente poder entender certas atitudes, né, da criança, do adolescente, que parece que são atitudes que não têm nada a ver, né? Às vezes uma rebeldia, uma agressividade que a gente vê e fala assim, mas nossa, aqui em casa nós somos tão, né, amorosos, e aquela criança muito agressiva, porque isso daí já são de, né, traz de outras De vidas. outras vidas, né? Quando você Tem tem esse conhecimento, eu acho que fica mais fácil de você ajudar essa criança a tentar a resolver, né? resolver essa situação, né? Inclusive, alguns pais dizem assim, nossa, mas eu criei todos iguais, né? Eu tenho 3 filhos, 2 filhos, mas eu criei igual, eu dei tudo igualzinho, né? Então, por que um saiu assim, outro saiu assado, né? É porque é isso aí, é que a gente traz, né? E eu também, e a gente também ouve muito que a oportunidade da gente trabalhar esse serzinho até os 7 anos, né? Onde a gente, acho que a Margarete já até explicou isso também em outros programas, que o ideal seria trabalhar, né, esse serzinho até os 7 anos, porque depois dos 7 anos, não só na parte educacional, como professora que a gente fala, né, que depois dos 7 anos eles já estão formados, né, eles já estão começando a construir a sua maturidade, também na vida espiritual também, né, o lado espiritual também. Vamos lá, Margarete, fala pra gente aí, até os 7 anos mesmo que a gente tem essa chance aí, não tem nem um mesinho a mais, nem um mesinho a menos aí? Tá me ouvindo, Roseli? Tá ouvindo? Tô sim. Então, quando a gente acontece o processo da reencarnação, a gente passa por um momento assim de, vamos dizer assim, de um esquecimento das experiências vividas de outras vidas, de outras reencarnações. É como se a sua memória passasse por um processo de, tipo um apagão, tá? Mas é um apagão necessário, até porque eu já expliquei uma vez aqui que o processo da gestação requer que você volte a uma memória anterior, uma memória em que você desenvolveu aquele processo tipo a memória do animalzinho, quando estava na água, se desenvolvendo, você volta muito lá para trás da sua própria formação na condição espiritual. Né? Então, a gente vê aquele feto na barriguinha da mãe, naquele líquido, tudo. Então, parece um girino, né? Um animalzinho dentro da água. Então, você está voltando a sua memória para essa época para você poder ajudar nesse processo da reencarnação. Então, é feito um trabalho de tipo um adormecimento da sua memória, de outras partes da sua memória, para que você possa conseguir fazer esse processo. Aí, conforme você, a partir do momento que você reencarna, né, que você toma consciência, né, você dá aquela primeira respirada, você já é um espírito encarnado, o que vai acontecendo? O desenvolvimento do seu corpo físico, o desenvolvimento da sua inteligência, daquilo que você vai aprendendo, vai fazendo com que você vá trazendo essas memórias que estão aparentemente adormecidas, elas vão se voltando à tona, porque você vai trazendo todas essas informações, tipo caminhar, andar, se alimentar. Você está aprendendo aqui, mas na realidade você não está aprendendo. Você está sendo estimulado a sua memória trazer de volta essas informações. Você já reencarnou várias vezes, você já aprendeu a andar várias vezes, você já aprendeu a escrever várias vezes, já aprendeu a falar várias vezes. Então, você não está aprendendo, não. Você está estão te dando um estímulo para que você rememore isso que já está nos seus registros da sua memória espiritual. E você vem vindo. Só que junto com ela, vem trazendo as suas características, personalidades
daquilo que você já adquiriu em todas essas experiências. E aí, por isso que coloca aqui no período da infância, aquilo que os pais ou quem está educando tem uma facilidade maior de poder educar aquele espírito, porque a memória dele está retomando. Então, é muito mais fácil de você colocar uma nova informação, porque a velha, a antiga, ela está vindo aos poucos. Então, há essa facilidade maior. Né? Por isso que quando chega na adolescência, essa turbulência aumenta, porque essa memória toda ela já tá completa, junto com a bagagem que ele foi aprendendo desde a infância, desde a gestação, já com os pais. Né? Então, aí dá um curto, né? De repente, a gente diz, deu um curto, né? Nunca fez isso e, de repente, está fazendo. Já fez. Tá? É que a memória está voltando, né? Ela voltou, ela está pela informação. Né? E a adolescência é esse momento em que essa turbulência entra, né? Porque é a passagem para firmar essa nova personalidade sua, atual, junto com o que já trouxe das bagagens anteriores. E aquilo que aprendeu durante todo esse processo inicial da sua existência. A Nath, deu para entender? Deu sim. A Nath tem uma pergunta para fazer, né, Nath? É uma pergunta, acho que foge um pouco, mas é uma dúvida. O sonho lúcido, ele tem alguma coisa a ver com o espiritismo ou não? Sonhos lúcidos? Como assim, sonhos lúcidos? Sonho lúcido é quando você tá num sonho, porém ele parece ser tão real que você tá vivendo ali. E em alguns casos você acaba perdendo, tipo, você fica no sono por tanto tempo que você não consegue acordar com tanta facilidade. Margarete... Ela tem uma vida, a pessoa tem uma vida no sonho mesmo, e para ela perceber que aquilo é um sonho e não a realidade, demora. Eu queria saber se o espiritismo está envolvido nisso. Seria, tipo, uma ida para um plano espiritual onde a pessoa acaba permanecendo por um tempo. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Eu vejo isso assim até como uma coisa normal. Roseli, eu vejo isso, Nath, vejo isso até como uma coisa normal. Porque eu já tive esses sonhos lúcidos, que às vezes quando eu estou andando por um determinado lugar, mesmo normal aqui no dia a dia, eu já tive a sensação de já ter passado por aquele lugar, de já ter visto tudo aquilo que está ali. E eu estou vendo pela primeira vez. Locais onde você nunca visitou, pessoas que você não conhece, mas você vive o cotidiano. Interessante. Então, mas não conhece, talvez para essa, né? Para essa vida. Olha, você não conhece. O Marcelo isso que eu queria entender, se tem alguma coisa a ver com vidas passadas e o plano espiritual, ou então, se seria só a parte do cérebro mesmo. Não, olha, assim, porque às vezes você tem pessoas que está falando aqui, Margarete, só um instantinho, Margarete. O Marcelo Santos está perguntando se os sonhos lúcidos seriam um desdobramento. Pode ser, né? Pode ser um desdobramento, mas assim, você está tendo esse sonho, você está entrando em contato com outros seres. Nesses seres, tem gente que você conhece, tem gente que você não conhece. Não conhece da onde? Dessa sua reencarnação, você tem uma memória que você está vivendo, das pessoas que você está convivendo aqui. Mas o que aconteceu em outras, as pessoas com quem você viveu em outras, os seres que você deixou no plano espiritual antes de reencarnar, você não lembra. Você não sabe quem foi seu pai, sua mãe na outra reencarnação. Né? A gente não consegue trazer essa lembrança assim tão nítida. Às vezes, no sonho, você junta tudo isso. Não quer dizer que são pessoas estranhas para você. São estranhas na visão que você tem dessa reencarnação. Mas podem ser companheiros seus de atividades, de trabalhos, de convivência por muito tempo. É que a fisionomia você não consegue perceber. E talvez não é nem para você, às vezes, ter essa ideia do que seja, para não complicar a sua reencarnação atual.
Porque, às vezes, um excesso de reconhecimento pode atrapalhar a sua vida atual aqui. Tá? Por isso tem um pouco desse esquecimento do passado na nossa existência. Não sei se deu para entender, Nath. Não, deu sim, Margarete. Obrigada. Tem uma outra pergunta aqui do Marcelo Santos. As ditas almas gêmeas podem ter sido irmãos, amigos, pais e filhos, ou é somente casal? Seu Florencio, responde aí para o Marcelo. A palavra alma gêmea é uma palavra poética, ela não existe, né? Não existe duas metades que vão se encontrar. O que existe é afinidade. Você pode ter experiências, vivências em várias encarnações com uma pessoa que criaram uma afinidade muito grande. Daí, poeticamente, chamam de almas gêmeas. Agora, é claro, você pode ter muita afinidade com seu pai, com seu irmão, com um amigo seu, do mesmo sexo, mas já não é um amor carnal, é um amor de afinidade somente. Agora, no caso de casais que se atraem, muitas vezes já vivenciaram a mesma situação em muitas vidas e criaram uma afinidade. Então, daí que poeticamente chamam-se de almas gêmeas. Isso trata-se de almas afins. Então, pode ser um irmão, um pai, um amigo. Então, né? É mais ou menos isso. Vamos continuar aqui? Onde estão, então, essas centenas de personagens com as quais nos alegramos ou choramos? Essas personagens que, né, ora nós vivemos, ora essas pessoas viveram com a gente também, né? Onde elas ficam, né, nessa nova encarnação? Diante de um momento de transição como esse que vivemos, com desagregação familiar, transformações sociais profundas, é natural que as dores da alma aflorem com intensidade. Então é interessante, porque nós estamos passando por um momento de transição, de mudança. Então, eu acho que tudo isso mexe, né, com essas personalidades nossas, que a gente traz de outras, né, de outras vidas, de outras existências. E aí, neste momento que está tudo em um turbilhão lá fora, né, para essa transição, acontece isso também no nosso interior, né, Elaine? É verdade, é aí que a gente começa a descobrir, né? Quando a gente faz esse olhar para dentro, né? E começa a se conhecer, né? É nesse momento. E é aí nesses personagens, né? Contracenando com esses diversos personagens que a gente também vai aprendendo a se conhecer, a conhecer o outro, né? A ser mais paciente. São nessas horas. Exatamente. Seu Florencio quer falar alguma coisa sobre essa parte? Nós vivemos uma época que não é mais quando a morte os separa, é quando o divórcio os separe. E daí quem fica no meio disso tudo são os filhos. Há todo um projeto de encarnação para que esses filhos nasçam, e tem filho que tem mais afinidade com a mãe, outros têm mais afinidade com o pai. E isso vai causar muito sofrimento. Às vezes, aquele filho que não gosta da família do pai, pode ser que eles tenham, assim, razões de vidas passadas. Mas pode ser também que eles criaram uma imagem negativa, que a mãe fica falando mal do pai o tempo todo. Também. E eles vão alimentando essa negatividade. Então, nem tudo é de vidas passadas. Nós não podemos pegar aos pés da letra. Muitas indiferenças se criam aqui mesmo. Mas nós temos que aprender a amar o nosso próximo, seja ele qual for. É muito interessante. Pode falar, Nath. Então vai, Nath. Em relação a essa transição de mundos que a gente está vivendo e tudo mais, eu tenho uma dúvida que eu cheguei até a perguntar para minha mãe e a gente ficou de pesquisar e acabamos esquecendo.
e acabou que eu lembrei agora. A pandemia pode estar envolvida? Nessa A pandemia transição? está envolvida. Ela tem um propósito, essa pandemia. Nós não sabemos se é Seria só a essa limpeza pandemia dos ou espíritos que não estavam ou se preparados, né? vai ter coisas piores aguardando por aí. O pessoal fala muito em data limite, porque o Chico falou no Pinga Fogo, porque quando o homem desceu na Lua em 69, então em 19 seria os 50 anos. Mas não existe, no lado das comunicações espirituais, não existem datas assim, fixas assim. Talvez eles queiram dizer um meio século, mas esse meio século pode ser 60 anos, 70, não tem uma data fixa realmente. Mas que vai acontecer grandes transformações sociais provocadas por essas imposições. Vamos dizer, quantos cientistas não estão trabalhando para descobrir essa vacina? E esse vírus vai se modificando, talvez tenha que fazer novas vacinas, como a gripe, que cada ano tem que ser uma vacina diferente. Mas o vírus ele tem um propósito. Aliás, o Divaldo psicografou um livro pelo Manuel Filomeno de Miranda, que chama-se No Rumo da Transição Planetária. E ali fala de muitas coisas vistas pelo lado espiritual. E assim como existem os hospitais de campanha aqui, também existem no plano espiritual, porque o número de desencarne é muito grande. E muita gente encarnada está trabalhando também nesses hospitais. Agora, não quer dizer que todo mundo que desencarna de Covid vai ser exportado para outro planeta. Às vezes não. Às vezes vai até trabalhar lá no plano espiritual. É uma forma de voltar para o plano espiritual, porque está acontecendo outras mortes. Todas as pessoas que, não só no Covid, mas em outras tragédias que ocorreram recentemente, uma pesquisa que eu fiz foi que, por exemplo, a barragem de Brumadinho, que estourou e tudo mais, tem a ver com essa passagem de mundos, e possa ser que até a Torres Gêmeas tenha a ver, porque não é algo que vai acontecer só agora, ele vem de muito tempo, em escala menor, mas vem. E eu queria entender se todas essas pessoas que estão morrendo, estão desencarnando, fazem parte dessa transição, que são pessoas não preparadas para estarem nesse próximo mundo. Existe uma luta entre o bem e o mal. Esses muçulmanos e outras etnias que foram perseguidas pela Igreja, pela Inquisição, pelas cruzadas, eles se uniram como inimigos do Cristo, porque por eles terem desencarnado nas fogueiras da Inquisição, eles colocaram o responsável por tudo isso o Cristo, porque a Igreja matava em nome do Cristo. Então, essas forças se uniram e todo movimento que se instala em favor do Cristo e caridade passa a ser alvo dessas entidades. Muitos médios são assediados por essas entidades por conta disso. E isso faz parte. É claro que esses espíritos, no momento certo, vão ser recolhidos, porque Deus não quer a morte do criminoso, ela quer a morte do crime. Não é o pecador, e sim o pecado que tem que ser combatido. Então, tudo vai ser feito para tentar recuperar as criaturas que se desviaram por um sentimento de perda. E muitas vezes aquele valentão do plano espiritual, organizador de grandes ataques ao bem, eles chegam nas nossas reuniões muitas vezes, mas tem algo muito preparado. Assim como eles se preparam com os exércitos deles, as equipes do bem se preparam também. E quando menos espera, eles trazem a mãe dessa criatura. E muitas vezes aquele valentão se joga nos braços da mãe e é recolhido e levado. Quer dizer, o papel da mulher-mãe é muito importante.
porque todos esses espíritos tiveram desvio de caráter, muitas vezes, por algo que lhe aconteceu e que eles não conseguiram perdoar. Mas o amor é a solução para tudo. Nós estamos na Terra para aprender a amar. O restante é desvio de conduta do planejamento feito, porque ninguém nasce para matar ninguém, ninguém nasce para suicidar-se, ninguém nasce para fazer eutanásia, ninguém nasce para dar prejuízos às comunidades por tráfico de drogas, ninguém nasce para isso. Isso são os desvios de projetos. Porque o livre-arbítrio até Deus respeita, mas tudo tem consequências. Exatamente. Margarete, aqui, né? Olha, o pessoal aqui participando, né? Mundo de provas e expiações. A pandemia faz parte do aprendizado, né? Isso mesmo. Tem aqui uma pergunta, Margarete, do Marcelo Santos. Podemos considerar, então, que a Covid é um desencarne coletivo? Oi, Roseli, está me ouvindo? Estou. Está me ouvindo? Então, a Covid pode entrar também nos casos de desencarnações coletivas, tá? No livro Ação e Reação, tem lá uma lição que chama-se, acho que é Resgate Coletivo. E esse capítulo desse livro, psicografado pelo Chico, ele fala ali da questão do que nós trazemos no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, um mecanismo, né, uma atração para aquela experiência que nós temos que viver, que seria benéfica para nós. Então, nós somos atraídos a um evento que pode gerar uma desencarnação coletiva, e no caso, nesse livro, era um desastre de avião, onde 14 pessoas morreram, né, foram vitimadas, e ele explica direitinho como foi feito esse resgate. Alguns foram resgatados logo, outros demoraram muito para serem resgatados, mas eles traziam, na sua condição perispiritual, como um imã, que eles foram atraídos para aquele evento. Então, se você tem que passar por essa experiência, ou que você tenha que desencarnar de alguma forma, você vai ser atraído por alguma coisa, porque você traz isso em você. Então, muitos que desencarnaram em massa pela Covid, eles traziam dentro deles esse imã que atraiu essa experiência. Alguns, até por descuido mesmo, e por negligência, acabaram sendo vitimados, que existe isso também, tá? Mas na grande maioria não existe o acaso, né? Existe uma lei cósmica, uma lei divina regendo tudo isso. Então, uma pessoa que é atraída por um desastre coletivo, ela traz isso como um imã. Porque você percebe que aquele que não tem que passar por isso, ele perde o ônibus, ele chega atrasado, né? Acontecendo coisa, ele não está no local, né? E quem está, que precisa passar por aquela experiência, vai ser atraído para ali. Isso não quer dizer que todas as pessoas que desencarnaram vitimadas pela Covid, elas estavam em processos de resgate, tá? A gente não pode generalizar isso. Às vezes elas teriam que desencarnar, houve essa condição da pandemia, ela desencarnou, mas porque terminou o tempo dela aqui, e ela tem outras coisas, outros trabalhos a serem feitos no plano espiritual, né? Porque a gente fala da transição, não quer dizer que a transição é só para quem está aqui, né? A transição engloba toda a humanidade, e a humanidade é encarnados e desencarnados, né? Então, tudo isso compõe a humanidade terrestre. Então, estão todos nós passando por esse processo de transição, porque o planeta está passando por esse processo de transição, né? Então, o fato de ter uma pandemia aqui, um desastre coletivo, quem está aqui, todos nós que estamos aqui, temos algum comprometimento com essa experiência.
Eu acho que temos mais nós até do que os que já desencarnaram, porque muitos podem ter desencarnado e não tem nenhum comprometimento. A gente que está aqui vivendo tudo isso, tem que andar de máscara, num calor danado, né? Fica com a cara, com a marca da máscara. Tendo que aprender mais, né? Estamos tendo que aprender mais a ter paciência, a viver as experiências. Eu acho que a gente está atravessando isso com mais intensidade do que aqueles que já desencarnaram, entendeu? Porque eles já passaram por eles, só esse pouquinho aí. E nós temos muito mais a aprender aqui, né? Estamos mais aprendendo ou menos... a ter fé e esperança, né? Porque está complicado ultimamente. Exatamente, né? E estamos tendo que aprender a pensar no outro, porque a Covid, tudo bem, eu já peguei, não tem problema, mas você pode passar eu não pro passo, outro. Não passo mais, né? Então, a gente está tendo que aprender a cuidar do outro, né? E é mais ou menos assim, né, como gente? diz... A espiritualidade, ela vai, né, daquele limão todo, ela vai aproveitar para fazer uma limonada, para tirar boas coisas ali. Então, isso é inevitável, tem que acontecer, então vamos aproveitar aí para ensinar alguma coisa. Fala, Nath. E quantas experiências... Espera um pouquinho só, a Nath ia falar, Elaine, peraí. Fala, Nath. Em relação até ao Covid, sobre as pessoas, o pensamento, a mudança, né, de pensamento, tem muitas pessoas que no começo da pandemia eu ouvi falar, é só mais uma gripezinha. Mas dá em nada. Se eu pegar, eu sou jovem, não vai dar em nada. Eu acho que os números, para algumas pessoas, não afetam, mas quando escutam nomes, se torna diferente. Aí é diferente. Para que nós não escutarmos nomes, temos que nos prevenir e nos cuidar. Exatamente. É muito difícil você ver alguém que você ama numa situação dessa. Exatamente, Nath. Olha só, o pessoal aqui participando bastante, e o Cloder, ele está falando aqui que numa mensagem de Bezerra de Menezes, vinda por Divaldo, ele informa que a Covid foi criada pelos homens. Seu Florencio. Nesse livro ele deixa a entender, ele não fala propriamente dito, que é um vírus feito em laboratório. Mas ele até chama esses cientistas de pigmeus, porque foge ao controle deles e depois se volta contra eles mesmos. Aliás, né, seu Florencio, todos os nossos sofrimentos são causados por nós mesmos. Não é por Deus, né? É causado pelo homem. Tudo que a gente passa. É verdade. Houve uma época que a igreja satanizou os gatos, mandou matar todos os gatos. Conclusão, proliferou os ratos e veio a peste bubônica. Olha aí, foi causada pelo homem. Foi causada pelo homem. Então, mas é isso mesmo. Olha só, mais aqui, né? A Dora, nossa amiga Dora aqui, esse efeito da pandemia é mais uma transição caminhando para a elucidação evolutiva nossa? Seu Florencio ou... Perfeitamente, isso é um projeto, isso não quer dizer que vai ficar só nisso. Haverá muitos eventos de forma que trará muito sofrimento ao homem, porque muitas vezes a solidariedade só começa a nascer no coração do homem quando ele vê o seu parente, o seu próximo, passando por dificuldades. Havia um cantor aí de uma dupla sertaneja que desdenhava a Covid, até a hora que ele pegou a Covid. Aí o que acontece? Quando você pega a Covid, o teu discurso muda. Foi o que a Nath falou, quando começa a ter nome a Covid, né? Aí o negócio muda de figura, né? Porque no começo... Até o seu próprio nome, mas de um parente, de um amigo, de um conhecido já basta. Já basta. É muito grande. Porque no começo da pandemia, lá no começo, em março, quando surgiu, a gente via essas mortes muito distante de nós,
né? Essas mortes eram em outras cidades, né? Em outros países. Depois ela foi vindo e chegou dentro da nossa própria casa. Então, aí o negócio foi ficando mais apertado. Então, onde as pessoas foram... a gente sabe que ainda tem um grande grupo que não está preocupado com isso. Quando a gente sai às ruas, quando a gente vai à feira, a gente... Nossa, eu ainda fico indignada, porque eu digo assim, meu Deus do céu, agora está dentro da nossa casa, está dentro do nosso quintal, e as pessoas ainda não se conscientizam do uso da máscara, né? Então, do distanciamento. Então, ainda fazem comemorações. Então, a gente vai comemorar o quê? Né? O que nós temos para comemorar mediante todas essas mortes que a gente ainda, né? A reportagem ainda vem divulgando, né? Então, muitas pessoas ainda precisam passar por isso, vivenciar isso mais de perto para acordar. E a gente sabe, né, que cada um tem o seu momento de acordar, né? Então, cabe a nós também respeitar esse momento, né? Mas também tem um lado bom disso tudo, assim. Pelo menos assim, eu vejo um outro lado bom. Quantas famílias desajustadas, quantas famílias que estavam distantes por conta dessa pandemia, por conta desse vírus, aprenderam a conviver juntas, né? Aprenderam a se conhecer. Então, também tem o lado bom, tem o lado ruim, sim, né? De quantas separações, né? Quantas brigas, mas também tem o lado bom. Então, a gente também tem que olhar o lado bom desse sofrimento, né? Dessa pandemia que nós estamos passando. Né? Tudo tem os dois lados, né? A Nath quer falar alguma coisa? As famílias, só vou complementar isso, Nath, as famílias passaram a conviver mais tempo juntas, né? E quando o seu Florencio falou de solidariedade, isso também é uma grande verdade, né? Quantas pessoas recriaram, né? Quantas pessoas ficaram solidárias, fizeram campanhas. Então, isso faz com que a energia, né, do universo fique até mais leve, né? Porque as pessoas elas começam a querer ajudar, a querer inventar, reinventar. Então, isso é muito bom para esse progresso espiritual. Essa, assim, é a minha visão, né? Eu estou falando assim, como eu vejo, né? Não como alguém tenha falado. Pode Vamos falar, lá, Nath, eu já terminei já. A Elaine falou, né, sobre feira, sobre sair na rua e tudo mais. Eu tenho um pequeno conhecimento sobre o mercado de eventos. O que tem de festa clandestina, de pessoas que estavam na empresa onde eu trabalhei, mandando convite de festa. Gente, não é o momento. Por mais que a gente esteja cansados, não estamos mais aguentando ficar em casa. Eu sei, eu entendo. Eu tô em casa, eu saio de vez em quando, mas assim, seguindo todos os protocolos. Só que o que se vê nessas festas não é isso. Não é isso. É casa... Eu ouvi coisas de casas noturnas abertas, onde passou até matéria no jornal e tudo mais, onde na porta estava lacrada e a entrada era pelo fundo. E assim, cabia 1.000 pessoas, tinha 1.500 ali dentro. Se tivesse gente de máscara, era menos de 1%. Todos sem máscara. Não é o momento. Eu acho que muitas pessoas ainda não entenderam que mata. Por mais que escute, tantas mortes e tal, mas tem pessoa que ainda acha que além de ser brincadeira, acha que é coisa do governo. Não, é só pro governo criar nome e tudo mais, é uma forma deles arrancarem dinheiro. Gente, se for, tá. Mas tem gente morrendo. Por mais que as pessoas ainda não escutem nomes, elas têm que entender que tem famílias sofrendo.
pessoas que internam parentes e acham que eles estão vivos, a falta de informação nos hospitais. São coisas que parecem estar longe, mas estão muito perto. As pessoas ficam sem informação no parente quando está internado. Sem contato, né? Sem a possibilidade de um último adeus, né? De ver a pessoa. Quando é num hospital público, você não sabe nem se ele Pior, está ali. Pior ainda. Você não recebe nem notícia. Verdade. A Dora, ela está falando, né? O processo de desencarne coletivo, como está ocorrendo, nos traz algum aprendizado no contexto geral? Tem que trazer um aprendizado, tem que trazer. Que é esse aí que a gente... vai ser pior, né? Vai ser pior. Então, quanto mais a gente for resistente à lição, mais a gente vai sofrer. Então, qual o aprendizado no geral? Eu creio que é isso, respeitar o outro, né? Olhar o outro, cuidar do outro, né? Deixar se colocar no lugar do outro, colocar no lugar do outro, né? Eu acho que seria isso. A empatia. Exatamente. Margarete, fale um pouquinho aí para a gente. Oi, Margarete. Não estamos te ouvindo, Margarete. Ela não está ouvindo. Não tem problema. Vamos lá. Tem mais aqui o pessoal participando. Fala, Elaine. Enquanto você olha, eu vou falando. Roseli, a gente sabe que vida que segue, né? Então, a gente começou, né, a voltar para o mercado de trabalho, né? A gente começou a ter seguindo todos os protocolos, né? Mas seguindo a vida. Só que do jeito que está acontecendo, né? O desrespeito, né? A falta de consideração, a gente não vai poder fazer isso. Então, eu penso assim, se nós tivermos consciência de fazer tudo direitinho, não quer dizer que a vacina vem e que a gente, fui vacinado, então agora tudo normal. Não, a gente vai ter que continuar usando máscara, fazendo a higienização das mãos, fazendo o distanciamento, não fazendo aglomeração, para pelo menos a gente conseguir conviver com os nossos parentes mais próximos, né? Então, eu penso assim, eu prefiro, né, que nem eu, assim, eu particularmente, eu não como nada na rua, desde março do ano passado. Eu saio, eu não tomo nem um copo de água. Mas por quê? Eu prefiro fazer isso para poder estar com a minha família, com as minhas filhas, com os meus netos, com a minha mãe, né? Então, a gente aqui em casa, a gente adotou isso. Então, nós vamos evitar de passear, de viajar. Houve oportunidades da gente viajar, queríamos muito. Não vamos viajar, porque o que a gente quer é estar com a família, né? E as pessoas não pensam nisso. A Nath falou, tá todo mundo cansado. Sim, eu convivo com isso. Roseli, você sabe que nós temos, né, uma sala comercial, né? E a gente ali, a gente convive com várias pessoas, pessoas amigas, pessoas que vão ali pela primeira vez, e a gente percebe como essas pessoas estão revoltadas por tudo isso, mas não querem também fazer outra coisa, porque já estão cansados de ver live, já estão cansadas de assistir programas de televisão, mas a gente pode estar fazendo outras coisas, né? Então, as pessoas, elas dão mais importância a essa vida social com outros do que com os próprios familiares. Então, está cansativo, a gente sabe que está cansativo, como a própria Nath falou, mas a gente ainda pode, né, fazer coisas que nos alegram, né? Pelo menos a gente está podendo ir trabalhar, né? Sair, conviver com os nossos familiares, com amigos mais próximos. Então, isso já nos dá uma certa tranquilidade, uma certa alegria,
né? Vamos dizer assim, alegria. As pessoas estão muito tristes, muito revoltadas. Elas passam... Faz um estímulo, né? elas estão sem estímulo, sabe? Revoltadas, nossa, muito revoltadas mesmo, assim. Dá até... você fica até assim comovida de ver essa irritabilidade das pessoas, né? Mas, enfim... Nath, vamos lá. fale. Eu acho que o maior erro, no momento, está sendo as pessoas acharem que a vacina vai ser a cura. Já foi comprovado que nenhuma das vacinas é a cura. Nenhuma. A Coronavac, que está sendo aplicada aqui no Brasil e tudo mais, além da... Esqueci o nome da outra. Da Mas a Pfizer, né? Coronavac da Pfizer. É da Oxford. A Pfizer-BioNTech. A Coronavac já foi comprovada. Ela é 100% eficaz em casos de UTI. Ela não manda ninguém para UTI nos testes. Mas não diz que ninguém vai ser contaminado. Se eu não me engano, foram 75% de contaminação sem nenhum sintoma. E 35% com sintomas leves. E nenhum por cento das pessoas durante os testes tiveram que ser internadas. Mas isso não diz que é a cura, que é a nossa salvação. Não, vai continuar os cuidados. Vai Tem que continuar os cuidados. Exato. Vamos ter, assim como a Elaine disse, vamos ter que continuar com os cuidados, vamos ter que continuar com uma parte do isolamento. Não dá para voltar a vida ao normal como era antes. Agora vamos ter que entender o que é esse novo normal. Não é um novo normal onde a gente não pode mais ter relação social. Não é isso. Mas é um normal onde a gente tem que entender que a vida do próximo importa mais. Exatamente, Nath. Olha só como a gente aprende com essa mocidade, né? Margarete, o Santos está perguntando aqui, todos esses sofrimentos favorecem os irmãos trevosos? Se favorece os irmãos trevosos? Eu não vejo por esse lado, né? Eu acho que o que às vezes a gente acha que é um mal, na nossa concepção, não quer dizer que realmente é um mal, né? Tem sempre um aprendizado diante de qualquer situação que a gente crê que não seja agradável para nós. Então, eu acho que atrair seres trevosos depende mais do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, de cada um, né? Da sua própria atmosfera fluídica que você cria em torno de você mesmo, né? De atrair essas companhias espirituais por afinidade, do que uma situação externa, né? A situação externa é externa, né? Não está em você, né? Você sintoniza com ela se você estiver ligado a essa influência, né? Mas colocar a culpa em alguém, a gente tem sempre esse hábito, né? Tudo que acontece de mal conosco, a gente acha que são os espíritos que causaram isso, né? Ou que você está sendo punido por Deus. E a gente nunca coloca que nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece, né? Que a responsabilidade é nossa, que a gente tem participação aí de 100% em tudo. Então, é muito mais fácil eu colocar a solução fora, né? Eu buscar a resposta do lado de fora, do que eu olhar essa resposta para mim, para o meu interno, né? Como a gente está vendo aí a história da vacina. Todo mundo acha que a vacina vai ser a solução, né? Está sempre voltando para o externo, mas a pandemia, ela está fazendo com que a gente olhe internamente, né? E mudou muita coisa, que você vê, em termos de tecnologia, nós avançamos e multiplicamos muito mais, né? As pessoas conseguem trabalhar hoje online de uma forma muito mais ampla do que antes, que estava muito mais restrita, né? Os relacionamentos familiares obrigaram nas famílias você ter um contato mais próximo com os seus entes queridos ali e se harmonizar melhor, estarem juntos, né? Então, profissionalmente também houve uma mudança de profissão, de novas ideias, Então, está havendo uma ampliação global muito grande e que foi benéfica com a pandemia.
né? Então, não podemos olhar que tudo é uma coisa ruim, né? Tem coisas ruins que aconteceram e tem coisas boas acontecendo também, né? O nosso olhar e a nossa observação nessas aflições é que muda muito o contexto, né? É como você se posiciona aí. Você pode aumentar o problema e deixar ele bem grande, maior ainda, ou você pode ir atrás de uma solução e resolver esse seu problema, né? Esse é o convite que a espiritualidade, né, faz para a gente, né? Não aumentar mais o que já está, mas procurar soluções, né? Quem procurou soluções está conseguindo. Quem não procurou continua batendo na mesma tecla, né? E continua tendo os mesmos efeitos e continua reclamando, né? Porque está no mesmo ponto, está na mesma tecla, está na mesma situação. Então as coisas não mudam, né? Você não fez nada diferente. A vida vai te convidar a mudar. A vida vai te convidar para isso. Isso é sempre, tá? Não tem nada permanente. Ela vai te convidar à mudança. Agora, se você não vai, ela vai te empurrar para essa mudança, né? Porque são experiências que você tem que viver. Ela vai te levar para isso. Ou seja, então esses sofrimentos favorecem a nós mesmos, né? E favorecem aos irmãos das trevas se nós abrirmos essas portas para eles, né? Se nós dermos essa chance, se nós não aproveitarmos essa oportunidade. Como disse aqui o Marvin, quer ver? O corona está sendo, cadê? Aqui, o corona está sendo um grande aprendizado. Alguns aproveitam, outros não. Então, vai de cada um mesmo. Mais uma participação aqui, olha, do Moisés. Penso que a pandemia foi um alerta para que nós pudéssemos olhar com mais carinho para o nosso semelhante e nos solidarizarmos, olhando a todos como irmãos que somos de um mesmo Pai. Eu também penso assim, viu? Então, continuando aqui, né? O Espiritismo, ele é um bálsamo e alívio para este momento, mas ele precisa ser compreendido em toda a sua abrangência. Entender a reencarnação nos permite olhar para os nossos filhos e compreender que não estamos diante de um corpo apenas, pois não educamos um aglomerado de células, mas concentramos os nossos esforços nos espíritos imortais que vestem esses corpos infanto-juvenis. Crianças e jovens estão profetizando. Espíritos falam por seus lábios e suas vozes revelam a dor que sentem na alma. Então, quando a gente crê na reencarnação, a gente olha para os nossos filhos de uma outra forma, não é, seu Florencio? É verdade. Existe espírito e matéria. O espírito é que vai intelectualizar a matéria, diz no Livro dos Espíritos. O que é isso? Para ilustrar essa situação, a gente vê, comparando uma bicicleta. A bicicleta é a matéria e o ciclista é o espírito. Se a bicicleta estiver parada, é um amontoado de metais que está ali parado. Mas se o ciclista começa a andar nela, dar direção, ele faz com que ela o conduza de maneira até agradável. Então, aqui nesse mundo, em que a matéria precisa ser utilizada pelos espíritos, e Deus é Deus dos espíritos, não é Deus dos homens. Por isso que disse que o general está preocupado com o soldado, não com o uniforme dos soldados. Então, aqui na Terra, nós vamos passar situações por sofrimentos. A pandemia é uma forma de acelerar o progresso, porque vai movimentar muita gente para encontrar soluções. A gente está cansada do vírus, mas o vírus não se cansa da gente. Esse discurso é muito comum. O governo português
fez uma campanha em que ele coloca assim, ser paciente ou ser paciente. Quer dizer, nós termos paciência para esperar essa pandemia acabar ou fomos parar entubados no hospital sendo pacientes. A palavra é a mesma, mas a situação é totalmente diferente. Então, nós temos que cair na real. Há uma situação que nós precisamos nos prevenir. A Bernadette falou da máscara. Uma das coisas que nos trai, às vezes, é a memória. Muitas vezes, nós saímos sem a máscara porque esquecemos dela. Chegamos na rua, lembramos e voltamos para casa. Até que um amigo me disse, coloque uma máscara sobressalente no bolso sempre. E aí deu certo, né? Esquecia, botava a mão no bolso, puxava um saquinho plástico, já estava a máscara dentro, e colocava a máscara. Aí não esquecemos mais. Então, muitas vezes, nós somos traídos pela nossa memória e nos descuidamos. Mas temos que ficar atentos, porque a pandemia não brinca com a gente. E, portanto, nós não podemos brincar com ela. Exatamente, né? E não vai pensando não que vírus sabe ver horas, tá? Para ir só depois das 10, depois das 7, não dá disso. O vírus não sabe ver horas, não. O vírus não sabe ver Não se... sabe ver horas. Então, né? Tem que ficar esperto, tem que ficar esperto. Bom, gente, o nosso programa está terminando, né? Na semana que vem, a gente vai ver o despertar do Vitório lá no plano espiritual. Como será que vai ser esse despertar do Vitório, né? Depois da atitude que ele tomou. Então, vamos aguardar. Terça-feira que vem a gente vai ficar sabendo. Isso é interessante porque muita gente que está morrendo de Covid não está preparada para desencarnar e fica perdido no plano espiritual. Olha, vai ser interessante, né? A gente pode falar sobre isso. Procura a família e acaba envolvendo negativamente os familiares. Exatamente. Porque não entende a própria situação. Né? E a gente vai ver o que vai acontecer, né, com o Vitório. Capítulos. Pois é, parei num ponto estratégico. Exatamente, num ponto bem estratégico. Para a gente querer, né, se encontrar novamente. Porque olha só, né, como a Margarete falou, tem coisa boa acontecendo. Nós estamos aqui reunidos. Não precisamos ficar separados, né? A internet está aí para facilitar, para resolver tudo isso e para a gente aprender mais. Então, terça-feira que vem, nós estaremos aqui esperando vocês para mais este encontro da Se Liga na História, né? Do Se Liga na História, né? Para saber dessas histórias maravilhosas que a gente aprende bastante. Nath, acabou, faz bico. Isso. A Bruna sumiu. A Bruna sumiu, mas o Matheus está aqui com a gente. Eu vou chamar o Matheus. A internet da Bruna estava muito instável. Tava, né? Ela está bem longe, aí a internet está meio complicado. Fala, Margarete. Margarete? Não está ouvindo, Margarete não está... Estamos fazendo 6 meses. Hoje estamos fazendo 6 meses? Programa está fazendo 6 meses. Olha como passou, né, gente? Está passando muito rápido. Dia 4. Dia 4. 6 meses. Estamos fazendo meio aniversário. Meio aniversário. Exatamente. Meio aniversário. Vamos ter que comemorar. Tá passando muito. Tem que comemorar com bolo e velhinha. Olha, virtual. Como passou rápido, né? Acho assim, Deus é tão bom, né? Deus é tão bom que com tudo isso que a gente está vivendo, não está uma coisa assim parada, né? Porque nós estamos trabalhando, né? Nós estamos nos movimentando. E de uma forma diferente, né? De uma forma diferente. É uma oportunidade diferente, né?
E outra coisa, eu acho assim, muitos de nós aprendemos a nos comunicar com o olhar, né? Porque isso, muitos não sabiam se comunicar com o olhar. E hoje a gente se comunica muito com o olhar, né? Através do nosso olhar, né? A gente ri com os olhos agora, né? A gente sorri com os olhos. Então, eu acho que muito aprendizado nós tivemos durante esse ano todo. E está passando rápido. Daqui a pouco já Daqui a passou. pouco já foi, já passou isso daí, Já foi, a gente vai passou, estar relembrando. Lembra quando teve a pandemia, né? A gente vai estar relembrando. Se Deus quiser. Eu falo isso para as minhas filhas. Os meus netos, eles vão ter história para contar, né? Minha neta, não só a minha neta, né? Não só a minha neta, quantas outras netas, mas a minha neta, ela nasceu no meio de uma pandemia. Ela nasceu em setembro, né? Então, quer dizer, ela vai ter história para nascer, né? Você nasceu, quando eu nasci, né? Nós estávamos aí numa pandemia. Olha aí, a Edna, Nath, minha linda netinha, muito orgulho de você. Ai, nós também temos um orgulho dessa menina. Nossa! Muito, muito. Muito, muito. Cadê Matheus? Cadê Matheus, Roseli? Tá, vamos lá, eu vou colocar o Matheus. Matheus, abre aí a tua câmera para a gente falar um boa noite para você. Deixa eu perguntar uma coisa. Elaine, hoje tem história ou não tem? Tem uma mensagem? Uma mensagem? A mensagem que eu separei, a mensagem que eu separei fica mais para o próximo programa, né? E hoje eu coloquei assim, ó. É mais fácil se conectar com a rede dos homens pela internet do que com o sutil divino. Todas as vezes que alimentamos sentimentos e pensamentos nobres, entramos em conexão com o Criador. São muitas as senhas de acesso. Só o seu coração pode se conectar com a rede universal do amor de Deus. Então, bora lá, né? Se conectar com... Exatamente. Vamos usar as nossas senhas, né? Que nós temos dentro de nós e se conectar, que aí a gente vai conseguir, né? Se tudo isso é para um aprendizado, que a gente se esforce para aprender o mais rápido possível. E aí logo tudo passa. Exatamente. Tudo passa. E olha, o pessoal já está pedindo, sabe o que, Margarete? Olha aí, ó. Coração. Coração. Hoje eu não esqueci, não. Cadê o Matheus? Matheus, abre aí a tua câmera, Matheus, para a gente te dar uma boa noite, Matheus. Coração. Florencio, põe o seu mais para cá. Põe mais para cá, seu Florencio. O seu também é vermelho, né? Meu também é vermelho. Dele é branco. É branco cheio de estrelinha, mas não dá para ver as estrelinhas aí. Ai, que fofo. Branco cheio de estrelinha. O seu é mais iluminado que o nosso, né? Você tem estrelas, o nosso não. Mas olha, o seu Florencio tem estrela. Ele tem uma luz, né, acima dele ali, até o coração dele brilha. Deixa aí. Grande beijo, É a minha auréola. Grande beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Marcelo. Coraçãozinho para você, Marcelo. Marcelo que pediu o coraçãozinho. Tchau, gente. Tchau.